Aí, gente, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, Vintes. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Uma luz aí no seu coração agora, né? Luz também nos seus pensamentos. Inicia o dia. Reinicie o seu dia. Sempre que você ficar com raiva de alguma coisa, magoado, triste, aconteceu alguma coisa, pense assim, aperta o botão, liga e desliga, né? Comece outra vez. Volta para trás. Fecha, respira, silencia, fecha os olhos, se acalma. Pronto, recomeça o teu dia. Não vá para frente com toda essa carga negativa, que pode acontecer algum acidente. Sabia disso, né? Então, já que existem as leis do universo e que ninguém pode contestar, e as leis, elas funcionam de maneira tão constante, 24 horas sobre nós, sobre todo o universo, que as pessoas não observam. Então é necessário que você passe a observar o jogo do universo. Entra no jogo em paz. Você sabe, é como qualquer jogo, qualquer esporte. Se você começar a ficar nervoso durante o jogo, você vai perder seus lances, vai magoar alguém, alguém vai te machucar. Isso é regra. Então, para o jogo da vida, você precisa silenciar. Cada vez que você sente que houve um desequilíbrio seu interno, por causa de alguém, né? Claro, você se desequilibra por causa da árvore, né? É por causa de alguém que te irritou, alguém que te magoou. Só que essas pessoas podem lidar de forma diferente com o nervosismo e você continua se envenenando. Então está na hora de você brecar. Ficou com raiva, ficou com inveja, ficou com ciúme, ficou com mágoa, se sentiu traído, perdeu alguém. Para, respira, puxa a coragem, puxa para fora a força e a coragem para silenciar. Não para engolir sapo. É diferente, gente. Engolir sapo, você está se triturando por dentro. Agora, silenciar para uma reflexão e resgatar tua força interna, jogar para fora, quebrar a casca e começar a vida outra vez, isso é fé. Isso daí é força em Deus. Eu não tenho religião, respeito todas, mas uma coisa que eu gosto muito de falar para o pessoal é, faça o Salmo 23. Eu acho fantástico esse Salmo 23 que te dá coragem. Essas palavras são muito fortes. Elas acalentam você. Busca aí, tá? No Google, algum lugar, Salmo 23. Esse programa é de linguagem do corpo, mas a linguagem do corpo, como ela é só um diagnóstico, se eu olho para você, eu vejo toda a sua vida no desenho do seu corpo. E quando você me fala de alguma doença, eu vejo a história da sua vida. Mas é um diagnóstico, porque a solução está em você abrir a cabeça e aceitar os instrumentos que Deus deixou na Terra. Quais são os instrumentos e todas as técnicas que Deus deixou na Terra? Tem astrologia, tem numerologia, tem trabalhos holísticos, tem a oração fantástica, a prática da meditação, aromaterapia. Nossa, numerologia, você tem tudo que Deus te deu para que você volte para dentro de si. Porque somente o autoconhecimento, quando se fala a palavra, acho que tinha que mudar essa palavra, viu? Está tão automatizado no cérebro da pessoa. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Aí o pessoal pensa que é olhar o dedo, falar, meu dedo é comprido, meu dedo é curto. O autoconhecimento é o seu caráter, o seu eu verdadeiro, o invisível que nem você sabe que tem. Na psicanálise, quando a gente trabalha com a psicanálise, a gente faz a pessoa enxergar coisas que ela nem imaginava que ela guardava dentro dela, porque está no inconsciente. Você age de determinadas maneiras na vida, achando que esse eu é seu. E esse eu é de alguém que você está copiando, que a gente chama de introjeção. Às vezes você se parece com seu pai no jeito, mas talvez porque você queira seu pai junto com você, de alguma maneira. Então todo mundo fala, nossa, você parece teu pai. E de repente você fica com raiva, mas no fundo você o ama tanto que você quer ser ele. Então da mesma forma que na psicanálise se explica uma outra coisa fundamental. Vamos dizer que o papai de uma moça tinha cabelo branco e o papai dessa moça morreu. E ela não sabe por que inconscientemente ela adora namorar homens de cabelos brancos, né?
para ter o pai sempre perto dela, mesmo que ela diga que não goste do pai. Então, você nem sabe por que você diz certas coisas. Tem gente que fala, solta verbos, e depois a gente comenta, nossa, você lembra aquilo que você falou? E a pessoa diz, eu? Eu não disse isso. Como que pode você que está ouvindo a rádio, eu, qualquer pessoa, não lembrar do que disse? Você que está ouvindo a rádio, quantas pessoas você já conversou, principalmente dentro de casa, né? Que existe um mecanismo de defesa de esquecer aquilo que se diz. Que é para não ter encrenca, ou porque sente culpa. Depois que falou, sente culpa, então esquece, inconscientemente esquece. É um mecanismo de defesa, para não ter que assumir o que falou. Não sabe como agir, por causa do orgulho, claro, né? Quem não tem orgulho lembra do que falou, pede desculpa e fala, vou tentar não falar mais. Mas quantas pessoas você já falou, você disse isso? E a pessoa falou, eu não, e você mesmo. Quantas pessoas falaram para você que você disse tal coisa e até hoje você bate o pé dizendo que não disse? Você acha mesmo que a outra pessoa ia inventar? Claro que existem os manipuladores, claro que existem os mentirosos, mas constantemente dizerem que você falou tal coisa e você diz que não falou? Então, peraí. O ser humano precisa se conhecer. Saber por que diz, por que sonha, por que pensa, por que age de determinada maneira e que não tem qualquer consciência do que faz, vive no automático. Uma pessoa que vive no automático, ela é capaz de matar também automaticamente, como principalmente se matar automaticamente, porque todas as doenças, sem exceção, até as hereditárias, todas elas são suicídios. Todas elas são suicídios discretos. Você vai alimentando sentimentos negativos, raiva, mágoa, vai se envenenando. Por quê? Por causa do orgulho, por causa de falta de meta espiritual. Meta espiritual e material. Você não tem algo que se dedicar a si mesma, ao si mesmo, e começa a brigar pela vida de alguém. Querer transformar a cabeça de alguém e não consegue fazer mais nada a não ser viver obcecadamente tentando mudar o marido, tentando mudar a esposa, tentando mudar os filhos, o patrão, pai e mãe, e você vai se matando e vai curvando as costas. Hoje ligaram para cá, a Tatiane, ligou para cá, e ela pediu para que eu falasse sobre colesterol em crianças. Olha que interessante, quando a gente fala da linguagem do corpo, nós falamos sobre emoções, sentimentos pesados, sensações horrorosas internamente, tipo de vida que a pessoa vai levando até virar uma doença. Mas por que acontecem em crianças? Nos meus livros, principalmente no livro Linguagem do Corpo, volume 3, eu falo sobre todas as fases de desenvolvimento das crianças. E lá, com profundidade, eu explico o porquê uma criança nasce com doenças ou deficiências. E também por que ela adquire uma doença, desenvolve uma doença em determinada idade. Já que a Tatiane ela não me disse a idade da criança, então eu vou ter que explicar. Eu sempre explico, mas provavelmente a Tatiane deve ser uma ouvinte nova, né? Então, para aqueles que são novos e que estão ouvindo o programa há pouco tempo, vamos entender como funciona o nosso cérebro de uma maneira bem simples, que também está na Bíblia, que também está na medicina e que também está dentro da espiritualidade. O lado direito do cérebro, o hemisfério direito cerebral, representa o feminino, representa a intuição, o amor, a aprendizagem, a mãe, a esposa, as mulheres. E também a gente consegue enxergar as cores pelo lado direito do cérebro. Nossas vistas enxergam as cores porque o lado direito do cérebro proporciona isso. Do lado esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo cerebral representa o masculino, a razão, a lógica, a objetividade, o pai, o homem, o preto e o branco. A gente consegue enxergar o preto e o branco, né? Porque esse lado esquerdo do cérebro nos proporciona isso fisiologicamente. Ok.
Crianças de 0 a 7 anos e meio, elas estão em leve desenvolvimento do hemisfério direito cerebral. Claro que o esquerdo também está, mas o direito está numa velocidade maior. Por quê? Porque é 7 anos da vida da pessoa, os primeiros 7 anos, que ela está desenvolvendo toda a sensibilidade sobre a terra. E é o feminino que faz isso, ter essa sensibilidade. Porque quando você chega aos 7, 7,5 de idade, você entra para o social, você entra para a razão, que é onde você vai para o mundo se envolver com as pessoas e com os estudos, que é onde você vai precisar usar o seu lado masculino, seja quem for, que é o lado da razão, que é o lado esquerdo do cérebro. Então, nesses 7 primeiros anos, naturalmente a criança está conectada à energia da mãe. E conectada à energia, quando eu falo de energia, eu não estou falando de uma energia mística. Eu estou falando de eletromagnetismo, de energias psíquicas. Sabe quando você pensa em alguém, e esse alguém aparece ou telefona? Aí você fala, nossa, que coincidência, você não morre mais. Não existem coincidências. Não existem coincidências. Não existem fatalidades. Existe o jogo e a lei de causa e efeito o tempo todo. Tudo que você pensa, fala e faz é um jogo do universo. Estuda só um pouquinho de física quântica, de Einstein também, né? Que você vai entender que isso não é misticismo. Aí o que acontece com a criança de 0 a 7 anos e meio, ela está captando da mãe, mesmo a mãe estando distante. Mesmo a mãe tendo ido, foi viajar e está lá uma semana longe. Se a mãe passar mal, se a mãe sentir raiva de alguém, se a mãe nutrir dentro dela mesma mágoa de alguém, um conflito muito grande, automaticamente, onde a criança dela estiver, ficará doente. Ficará doente ou se acidentará. É estranho, né? Não parece misticismo? Mas não é. A própria astrologia mostra os setênios. A cada 7 anos de tua vida, 7, 14, 21, e aí vai, você tem mudanças radicais na tua vida. E os primeiros 7 anos, eles desenvolvem a sua percepção, a sua autopercepção ou propriocepção. E também, ao redor, sentimentos, emoções, espiritualidade. E a mãe está conectada à criança. Então, colesterol, pela linguagem do corpo, significa mágoa profunda, infelicidade constante, vinda do passado. Toda pessoa que não consegue abaixar o colesterol negativo, está sempre mesmo um pouco acima, né? Quando faz os exames e aparece o colesterol negativo um pouco acima, são pessoas que estão tristes, infelizes. E agora, eu preciso ser um pouquinho grossa agora, né? Toda pessoa que tem colesterol alto é uma pessoa ingrata. Sim. Por que uma pessoa fica triste? Por que uma pessoa fica com raiva? Por que uma pessoa, ela se sente insatisfeita? E ela fica amargurada e não consegue perdoar? Porque ela não consegue perceber um palmo na frente da sua cara das coisas boas que te acontecem. Começa a observar delicadamente pequenas coisas boas. Comece a sentir gratidão e alegria pelas pequenas coisinhas que você ainda tem, ou que sempre você teve e que nunca deu valor, porque sempre ficou com pensamentos negativos devido ao tipo de educação que você teve. Todas as pessoas, sem exceção, tá? Cris, como você é radical. Não, isso aqui é um estudo, viu? Isso daqui é medicina egípcia. Não sou eu. Eu só transmito. Eu sou mensageira, não sou eu. É que eu transmito com muita força, com muita convicção, porque eu curei o meu próprio corpo através dessa força, através dessa fé, dessa crença, não é? Então, o que eu passo para vocês é o que curou a mim. Eu não estou sendo teórica. Então, todas as pessoas que têm problema de colesterol alto, todas elas foram esmagadas na educação. Todas elas foram magoadas por alguém na educação, que intimidaram ela,
que obrigaram essa criança, né, a fazer o que eles queriam. Nunca deixaram essa criança ser o que ela naturalmente poderia ser na vida. Os gostos, as ideias. Então ela foi educada de uma maneira a ter que crescer antes da hora. Ter que crescer antes da hora. E o pior, todas as pessoas que têm problemas de colesterol são pessoas que, na verdade, elas não sabem profundamente quem elas são. Elas têm uma baixa autoestima tão constante que quando você começa a elogiar essa pessoa, ela já acha que você está com algum interesse. Porque ela não acredita que ela é boa na espiritualidade, que ela tem uma missão, que ela é uma pessoa bacana, que ela é digna de ser amada. Por quê? Porque só ficou gravado no inconsciente dessa pessoa o que ela aprendeu na infância, aquilo que ela deixou de ganhar, ou aquilo que ela teve que fazer. Ela não consegue perceber que aquilo também foi amor. Essa criança que se tornou adulta e que, de repente, tem o problema de colesterol, e olha que muita gente que faz dietas perfeitas, hein? Come direitinho. Não erra, não come manteiga, não come gordura, não faz nada de errado na alimentação e às vezes aparece no exame médico o colesterol um pouco acima. Por que será? Porque o sangue representa a alegria da vida. É o fluir da energia vital e prânica no sangue. A respiração, o batimento do coração com esse sangue, o viver, o se realizar, o ir avante, o amar e ser amado, ou amar mais do que ser amado, ou seja, aceitar a vida, aceitar as pessoas como elas são, viver, ir andando, ir conhecendo, ir aprendendo. A vida é ser uma pessoa andarilha, aquela que vai por todos os setores da vida, não se atendo às mágoas ou aos grandes elogios. Pessoa que te elogia demais, tem alguma coisa errada aí. Pessoa que te critica demais, também tem alguma coisa errada aí. Pela psicanálise, nós costumamos inverter os processos. Então, uma pessoa que te elogia excessivamente, no fundo, ela não gosta de você. E uma pessoa que te critica exageradamente é que ela te ama e ela percebe que não consegue ter acesso à sua cabeça, tá? Então, cuidado quando você interpreta que alguém odeia você. Quem te odeia mesmo não vai querer ficar perto de você, não vai perder tempo em te encher a paciência, viu? Apenas as pessoas são invertidas por causa desses processos. Nós chamamos de formação reativa. A pessoa inverte dentro dela os processos. Ela não consegue ser ela mesma porque ela já tomou coice, já foi magoada. Então vamos entender o colesterol em adultos e crianças. Crianças de 0 a 7 anos e meio, na verdade esse colesterol veio dos pensamentos tristonhos da mãe, da ingratidão da mãe em relação aos pais dela, em relação à própria infância, em relação ao tipo de vida que a mãe está levando. Está na hora desta mãe desta criança que está com colesterol alto, começar a refletir, fazer terapia, praticar meditação, fazer força para olhar o lado bom. Vá na Seishonoye. Eu acho que qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer crença, qualquer seita, pode passar pela Seishonoye. Porque a Seishonoye é uma doutrina que acolhe todas as religiões para o pensamento positivo. Eu acho fantástico o ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi, né? Japonês maravilhoso, que deixou livros e livros e vários legados nas igrejas, né? Eles chamam de igreja. Aquilo para mim não é uma igreja, aquilo é uma escola da vida. E nós temos, a gente vê lá dentro da igreja Seishonoye, nós temos lá evangélicos, católicos, espíritas, budistas, umbandistas. Por que será que todas as religiões procuram, no fundo, acabam indo na Seishonoye? Porque lá ele ensina a própria pessoa que tem a religião dela a olhar positivamente para a própria religião. O mestre não está ensinando ninguém a sair da sua religião. Ele ensina você a amar, porque ele fala nos livros dele. Fala sobre o evangelho, fala sobre o Alcorão, fala do shintoísmo, fala do budismo, da psicanálise. Então veja,
O que é isso? Se você não consegue ser feliz, mesmo se você tiver uma religião, então vá na Seixonoye. Lá eu falo que é um remédio. Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira, porque tudo é relativo. E crianças de 7 anos e meio a 14 anos e meio, elas estão captando os sentimentos do pai. Então veja que interessante. Quando o pai e a mãe começarem a ser felizes, particularmente felizes, perdoando mais, mesmo que os pais não estejam juntos, mas que eles compreendam que eles já viveram juntos. E pelas coisas boas, e em nome da criança, deles serem amigos, mesmo distantes, deles, se não puderem se comunicar, porque agora eles estão com novos cônjuges e não há uma permissão para isso, tudo bem, emane luz para o seu ex-marido, para a sua ex-esposa, não importa o que aconteceu. Sabe por quê? Não adianta criticar agora, porque semelhante atrai semelhante. Isso é lei do universo. Você não namorou e casou porque te obrigaram. Mesmo que aparentemente você foi obrigado ou obrigada a ficar com aquela pessoa, veja, se você não tivesse a frequência vibracional igual, alguma coisa, ou alguém, nem que fosse a morte, teria separado vocês logo no começo, tá? Então, isso aconteceu de vocês estarem juntos porque Deus quis assim. Então, emane amor, gratidão e seus filhos vão curar e vocês também. Vamos para a agenda? Vamos lá. Só lembrando da expedição ao Peru, para o grupo Wellington Pinheiro. O Wellington está com um grupo maravilhoso. Maravilhoso. Ele Lindo, que vai lindo, levar lindo. o grupo esse ano, né? Isso. Vai fazer a expedição lá As no Peru. vivências do Wellington estão assim de Mais chorar. informações no telefone 3331-3345, tá? Com o nosso irmão Wellington. E a última reunião, depois lá nesse número eles falam, que é lá no meu instituto. Exatamente. Que eu vou estar junto para preparar vocês. 3331-3345. Nossa agenda, assim, dia 26, segunda-feira, início do curso de numerologia pitagórica. No dia 27, na terça-feira, início do curso de aromaterapia. Com linguagem do corpo. Com linguagem do corpo. E no dia 27, na outra terça-feira... Não, na mesma. Na sequência, olha eu. É, dia 27. Pois é, início do curso de bioconexão. É que eu que escrevi, sabe? No dia 28, na quarta-feira, início do curso de finanças pessoais para a prosperidade. Então, deixa eu explicar, gente. Esse curso de numerologia pitagórica são 3 meses e também tem a parte empresarial. E você tem esse autoconhecimento profundo através de uma profissional fantástica, que é escolhida a dedo, viu? Para trabalhar dentro do meu instituto. E todos os terapeutas que trabalham no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, claro, sabem linguagem do corpo. Porque eles fazem os meus cursos e eles pegam o trabalho deles, a profissão deles e inserem a linguagem do corpo. É maravilhoso. Inclusive, a Andréia Darco, quando ela dá o curso de aromaterapia, que ela faz vocês experimentarem, né, os aromas na sola do pé, na mão, e vocês começam a transformar a emoção, o sentimento, as energias, ela coloca também a linguagem do corpo para você acelerar o processo de cura e de emagrecimento. E a bioconexão, na verdade, é assim, o Leandro Heck, que ele é o nosso mestre taoísta, ele trabalha com Tao. E a bioconexão, ela é uma parte interna do taoísmo que trabalha o reequilíbrio do ser humano para o yin e o yang, para a cura. E as técnicas do Leandro, as vivências são maravilhosas. E no dia 28, que é a quarta-feira, nós temos também finanças pessoais para a sua prosperidade definitiva, que é com o querido Paulo Miranda, tá? Fala do livro lembramos aí, que breve, ainda não temos a data, né? Daqui 15 dias vai para as livrarias, né? Vai ser o relançamento do livro Linguagem do Corpo, volume 2, ampliado e revisado, com nova capa e tudo mais. E esse relançamento vai ser feito lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, na Vila Mariana. Então nós vamos fazer uma
Vou mandar o convite pra galera. A gente avisa. Desse relançamento não vai ser em livraria, vai ser lá no Instituto. Sabe, gente, nada contra a livraria, claro pelo amor de Deus, que eles são fantásticos. Mas eu resolvi fazer os meus lançamentos e relançamentos na minha casa. É porque a gente tem mais tempo, pode ficar mais à vontade, não tem aquela pressão de horário, aquelas coisas porque é uma eu fico com dó. Tudo bem, eu tô acostumada a assinar livro 4, 5 horas direto. Mas aquele pessoal na fila, de pé, e eu não fico assim, né, assino e jogo fora. Eu fico batendo papo. Então, assim, todos os meus relançamentos serão feitos na minha casa. E você vai ficar à vontade, tomando cafezinho, sentado em mesinha. Fica o tempo que você quiser. Que aí eu vou poder parar e ir no banheiro com também, certeza. né? Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones 011 5082 2822 ou 011 5083 8948. 5082-2822 e 5083 8948. www.linguagemdocorpo.com.br. Gente, muita gente não está encontrando ainda meus livros, porque como eu falei, eu mudei de editora, tivemos que recolher todos, estamos mudando capa, inserindo novas coisas. Então, até outubro, todos os meus livros voltarão para todas as livrarias do Brasil. E no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que é a Vila Mariana, eu tenho todos os meus livros lá, tá? Eu ainda tenho estoque. Só que a gente não envia. Vocês precisam mandar alguém buscar lá na Rua Pelotas. Gente, muito obrigada. Liga lá para o Instituto para pegar informação sobre numerologia, aromaterapia, bioconexão e finanças. Um beijo no seu coração, muito obrigada e paz profunda. Tchau.